E aí pessoal, eu me chamo Luciano Vidal e serei o seu professor de desenho. Galera, na última aula eu deixei para vocês 2 exercícios. Eu quero saber se vocês fizeram. E aí, fizeram? Um deles era sobre os tipos de traço. Qual era o traço de esboço, qual era o traço de definição. Além do mais, também ensinei como pegavam no lápis. Ah, sim, vocês têm que se policiar para conseguir pegar no lápis da maneira correta, ok? Se você conseguiu, parabéns. Se você não conseguiu todos, parabéns pelo esforço. É disso que precisa para conseguir fazer desenho. Então, o nosso curso vai ser dividido em 2 partes. A primeira delas vai ser perspectiva. A perspectiva é fundamental para que possamos compreender como que funciona todo o processo para dar profundidade para o nosso objeto. Por exemplo, quando você vê aquele quadrado todo bonitinho e transforma ele num cubo, estamos usando a perspectiva. A perspectiva se fundamenta na matemática, justamente porque usamos círculos, quadrados, triângulos e algumas regrinhas básicas. Mas calme, não é nada muito complicado, eu vou facilitar para você, tá? Antes de começar a falar de perspectiva propriamente dita, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre as 3 coisas fundamentais que sempre vai ter no desenho. Todas as áreas do desenho praticamente funcionam com base em 3 coisas. A gente chama de tricotomia. Por exemplo, a forma geométrica ela pode ser desmontada na sua menor partícula, que são ponto, a menor partícula, a linha, que é quando você arrasta o ponto do local com o seu lápis, e a terceira é a forma, que é quando você tem 3 pontos organizados que vão dar a impressão da forma. Quando a gente for falar sobre perspectiva, a gente vai ver que tem 3 elementos básicos também para que ela possa funcionar. Um deles é a linha do horizonte, o outro é o ponto de fuga e o terceiro elemento é o próprio objeto. Lembra que o objeto pode ser dividido em 3 elementos: a forma, a linha e o ponto. Quando a gente for ver questões de luz e sombra, nós vamos ver então que também precisa de 3 elementos básicos para que ela possa funcionar, que é o espaço, que vai ser representado pela linha do horizonte, o segundo é o ponto de luz e o terceiro é o objeto. Então tenha isso em mente, porque volta e meia eu vou entrar aqui e vou dizer para vocês: olha, são 3 elementos básicos que fazem isso daqui funcionar. E realmente são. Como eu venho dizendo para vocês, o segundo tema que a gente vai abordar no nosso curso é a luz e sombra. Na luz e sombra, nós vamos estudar as características da superfície do objeto. O que isso significa? Se ela é áspera, se ela é lisa, se ela é peluda e etc. Quando nós juntamos esses 2 estudos, nós temos um desenho completo, com profundidade, com volume. Profundidade e perspectiva, volume, luz e sombra. Então, bora lá conhecer um pouquinho mais? O primeiro elemento de qualquer desenho é o ponto. É quando nós colocamos o lápis no papel. Quando nós colocamos 2 pontos e ligamos um ao outro, criamos então uma linha. Quando 3 pontos ou mais são dispostos de maneira organizada e ligados entre si, temos então uma forma. A forma geométrica mais básica é o triângulo, porque só tem 3 pontos. Além do triângulo, existem mais 2 formas geométricas muito importantes: o círculo e o quadrado, que são consideradas formas geométricas básicas, porque é através delas que todas as outras formas geométricas são formadas. Por exemplo, se eu esticar um pouquinho o quadrado, eu terei um retângulo. Se eu esticar um pouquinho o triângulo, eu vou ter um triângulo retângulo ou algum derivado. Se eu esticar um pouquinho o círculo, eu teria uma elipse. Aqui está o segredo do desenho. Preste bem atenção. Todo desenho é construído com base em formas geométricas. Conhecendo as 3 formas geométricas básicas, fica muito fácil fazer qualquer outro tipo de desenho. Por exemplo, se eu organizar o círculo, o quadrado e o triângulo, eu posso construir o esquema de um rosto simplificado. Bom, se você ainda não acredita, eu vou mostrar para você. Veja como criei um rosto facilmente utilizando apenas o círculo, o quadrado e o triângulo como base. É claro que foi um pouco mais difícil do que pareceu, afinal de contas existem diversos outros conceitos envolvidos na criação de um rosto. Mas isso nós veremos no futuro. Por enquanto vamos aprender a lidar com as formas geométricas básicas. Agora que você já conhece as formas geométricas, eu vou falar um pouco para vocês sobre as dimensões.
O quadrado é uma forma bidimensional, ou seja, possui apenas duas dimensões, apenas altura e largura. Se adicionarmos mais uma dimensão, ele acaba por se tornar um cubo. Essa terceira dimensão é a profundidade. A perspectiva dá para o objeto a impressão de tridimensionalidade, que é quando um objeto tem três dimensões, ou seja, altura, largura e profundidade. Vamos começar com a perspectiva com um ponto de fuga. Para que a perspectiva funcione, é necessário ter três elementos básicos. O primeiro deles é a linha do horizonte. É ela quem vai dividir o céu e a terra. Tudo que estiver sobre a linha do horizonte estará voando. Tudo que estiver abaixo da linha do horizonte estará sobre a terra. O segundo elemento é o objeto. Nesse caso, vamos estar utilizando um quadrado, que é mais fácil para trabalhar com perspectiva. O terceiro elemento é o ponto de fuga, que representa o observador. E é ele quem vai dar o efeito de profundidade para o nosso objeto. A primeira coisa que vamos fazer para conseguir compreender a perspectiva é localizar os pontos do quadrado. Para cada ponto vamos dar o nome de vértice. E aqui existe uma regra básica para a perspectiva. Preste bem atenção. Todos os vértices deverão ser ligados a todos os pontos de fuga. Entretanto, nesse caso temos apenas um ponto de fuga. Então, todos os vértices devem ser ligados a este ponto de fuga. Observe o exemplo no vídeo. Quando todos os pontos estiverem ligados ao ponto de fuga, é hora de dar a terceira dimensão. Vamos utilizar essa linha superior para sugerir uma profundidade. Observe que foi criado mais um vértice. Agora temos que finalizar o nosso objeto. Esse vértice que foi criado por último vai servir de base para a gente poder fechar esse objeto. No espaço correspondente à linha vertical, colocaremos então uma linha na vertical. No espaço correspondente à linha horizontal, colocaremos uma linha horizontal. Observe o exemplo do vídeo. Vamos revisar. Primeiro colocamos a linha do horizonte, depois o objeto, colocamos o ponto de fuga, localizamos os vértices desse objeto e então ligamos todos ao ponto de fuga. Criamos a terceira dimensão, que é a profundidade, e fechamos o objeto com linhas verticais e horizontais. O objeto resultante deve ser semelhante a esse que está sendo mostrado no vídeo. Agora que já entendemos como funciona a perspectiva com um ponto de fuga, segue o primeiro exercício. Em uma folha, delimite o espaço de trabalho. Pode ser um quadrado. Dentro desse espaço de trabalho, coloque a linha horizontal, o ponto de fuga bem no meio e os elementos dispostos como mostra no vídeo. Siga a regra da perspectiva que diz que todos os vértices de um quadrado devem ser ligados a todos os pontos de fuga. Nesse caso, apenas um ponto de fuga. Pause o vídeo aqui e tente fazer o exercício. Agora estou resolvendo o exercício para você. Observe que o quadrado do meio demonstra apenas duas superfícies. Isso acontece porque ele está exatamente em cima de onde seria a linha vertical, uma linha imaginária que passa no meio da folha. Isso vai acontecer se o objeto também estiver sobre a linha do horizonte. Agora vamos dar início a um exercício um pouco mais complicado, com formas geométricas mais complexas. Como exemplo, eu vou resolver a forma geométrica que representa um T. As outras formas geométricas que serão apresentadas, vocês devem resolver e me enviar pelo grupo do WhatsApp, link aqui na descrição. Então, inicialmente desenhamos o T no espaço de trabalho, localizamos todos os vértices que compõem as quinas desse objeto e, por fim, puxamos todos os vértices ao ponto de fuga. Agora falta só finalizar a forma. Escolhemos uma linha e determinamos a profundidade. A partir disso, copiamos as linhas principais que representam as verticais e as horizontais. Observe o vídeo.
Agora que entendemos como funciona, passarei mais 3 formas geométricas para vocês conseguirem fazer a perspectiva, dispostas dessa maneira que segue no vídeo. Cada forma deverá ser localizada onde se encontram os pontos de interrogação no vídeo. E essas são as formas geométricas a serem trabalhadas. Boa sorte para você! Chegamos ao fim da nossa primeira aula sobre perspectiva. Calma que ainda tem mais. Se você gostou, deixa o seu joinha, curte e compartilhe para fazer o nosso projeto ficar ainda maior e chegar ainda mais longe. Um grande abraço para vocês e nos vemos na próxima aula.